Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos todos nós reunidos aqui, em nome de Deus, em nome de Jesus, na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, no bairro Morém, em Petrópolis, para realizarmos mais uma palestra pública. Hoje, segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022, às 18h40. E hoje nós temos o prazer de receber o nosso irmão Can Robert Bueno, trabalhador espírita. Can Robert, qual é a tua casa espírita que você trabalha, por favor? Minha casa original é o SEMA, Centro Espírita Maria Angélica. Mas hoje, depois da pandemia, com participações de vídeo em tantas casas, perdi a conta. Eu acho que eu sou trabalhador espírita de todos aqueles que me convidam, mas fico muito grato aí pela oportunidade da tarefa, fico grato pela oportunidade da reflexão e da expressão sobre ela. Muito obrigado, meu amigo. Então, nós estamos recebendo esse nosso amigo, é pela primeira vez que ele vem à nossa casa, espero que possamos contar mais vezes com a presença desse amigo. E que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião, nós vamos fazer uma leitura desse livro que tem por título Baltazar, é psicografia do médium altivo Caríssimo Panfiro. E nós escolhemos para hoje a mensagem número 17. São algumas reflexões do espírito Baltazar. E nessa reflexão ele vai falar o seguinte: uma das virtudes que deve conduzir a atitude do homem perante a sociedade é a humildade. Quando se fala em humildade, habitualmente se pensa num ser de cabeça baixa, de gestos pequenos e atitudes de aceitação passiva. Em verdade, o sentimento de humildade caracteriza o ser que é forte e que, por isso mesmo, não se envergonha de dobrar-se diante do mais forte, elevado espiritualmente, ou diante de circunstâncias em que não possa mais interferir. Então, nesse momento, vamos todos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Francisco de Assis, aos nossos espíritos amigos, que tanto têm nos auxiliado nessa caminhada. Agradecer, Senhor, a oportunidade de nos encontrarmos aqui para estudar, para aprender, para crescer, para progredir. Lhe pedimos que inspire o nosso irmão que irá fazer o nosso estudo da noite de hoje, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho na seara espírita, para que ele possa também auxiliar mais e mais o Mestre Jesus nesse trabalho, nessa seara que é tão grande, mas que ainda tem muitos poucos trabalhadores. E também te pedimos, Senhor, que abençoe a nossa caminhada, tendo misericórdia de nossas almas e nos consolando, amparando e inspirando para todas as vezes que necessitarmos. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que se derramam sobre todos nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Na tua graça, Senhor. Então, meus irmãos, o tema da noite de hoje chama-se Corrigir. Esse tema está no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E faz parte, é uma reflexão sobre a questão número 822 de O Livro dos Espíritos. Então, Robert, a palavra está com você. Você tem até 19h35 para fazer as tuas reflexões. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Vou dar uma ajustada aqui no celular, porque eu estou de celular para esse programa, eu não consegui entrar com ele via computador. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade, a participação, que tenhamos todos, nessa noite, a oportunidade do exercício dessa bússola moral que nos orienta para esse modelo e guia da humanidade que é Jesus. Que possamos, juntos, fazermos a reflexão sobre o tema
e sobre tudo aquilo que está em torno desse tema. Esse tema que, na verdade, feito em 1959, eu já tinha chegado ao planeta, 1959, traz uma visão sobre a reflexão de uma questão, 822, como foi dita, e que vai falando sobre a justiça, a igualdade da justiça. A justiça que, perante Deus, somos todos iguais, criados simples e ignorantes, progredimos ao longo da nossa carreira terrena e não terrena, na erraticidade, progredimos como espíritos, diferenciados uns dos outros, criados de modo igual, de modo singelo, simples e ignorantes. Eu vou fazer uma colocação, porque para nós espíritas, existem algumas coisas que ficam parecendo tabu. Se estiver torto aqui um pouquinho, eu dou uma acertadinha aqui. Ficam parecendo tabu, retomamos. Por exemplo, falamos de morte. As pessoas dizem que os espíritas ficam idolatrando a morte. Nós não idolatramos a morte. Nós reconhecemos a morte como um estágio final de uma longa jornada que é permanente. O espírito criado simples e ignorante vai e avança por todo o todo, não tem parada. Né? Então, não, quando é que o espírito morre? O espírito não morre, morre o corpo. Portanto, o espírita, a base da doutrina, com a base na codificação trazida por Kardec, que decodificou as mensagens dos espíritos que lhe foram solidários na construção dessa doutrina, ele coloca, não existe a morte. Existe até a brincadeira que dizem que Kardec matou a morte. É um fato, porque ele não dá a finitude, ele dá uma transitoriedade, ele dá um momento de etapa. Então, nós espíritas não ficamos glorificando a morte, nós a encaramos como um dos passos a serem repetidos, tanto quanto forem as vezes que reencarnados, teremos que desencarnar. Então, sabemos que é uma transitoriedade. A outra, que também se fala muito, é da matéria, né? Que os espíritas são imateriais, que eles não... Tudo que está aqui me cercando nesse momento, ao fundo, aqui eu estou no escritório, é material. A roupa que eu estou usando é material. O óculos, aliás, essa estrutura extraordinária digital que nós estamos nos valendo nesse momento para a nossa comunicação à distância é material. E material é apenas o elemento de condução, que é o digital. Mas tem a sua matéria, tem a sua partícula, só que não está na materialidade mais grosseira, como nós estamos acostumados. Então, dessa forma, nós reconhecemos a matéria como sendo a forma grosseira ainda de impor ao espírito uma condição de aprendizado. Então, tirando um pouquinho esses tabus para quem possa nos buscar depois e estar ouvindo ou querer fazer considerações, nós vamos eliminando. Existem outros, mas não fazem parte desse momento. Mas nós vamos falar sobre corrigir, né? O corrigir. Corrigir. E ele está trazendo, e eu vou me permitir, a única parte didática, talvez, que eu tenha competência para compartilhar com todos os senhores e senhoras, é esse momento que eu vou fazer a leitura do Livro dos Espíritos. Depois disso, eu vou fazer as minhas reflexões sobre o que me foi desafiado fazer o estudo, porque é sempre um desafio, não é um saber, é um aprendizado, um acréscimo, uma necessidade, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui conjuntamente todos. Então, lá na questão 822 do Livro dos Espíritos, antes de entrarmos no texto que Emmanuel nos trouxe, ele diz assim: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas. O primeiro princípio de justiça, ele diz, né? Não façais aos outros aquilo que não quereis, façam a ti. Essa base, ela é extraordinária. A gente repete isso, fala isso e sempre coloca, nós espíritas, então, sempre, principalmente quem tem a oportunidade de assumir a frente e falar, os dirigentes espíritas, os instrutores, os facilitadores, na verdade, nós não temos professores, eu costumo dizer, em curso de doutrina espírita, nós temos facilitadores, provocadores, que é o que eu sou aqui basicamente com todos vocês nesse momento, um provocador, estou lhe chamando à reflexão à luz da doutrina espírita e à luz de toda a filosofia do mundo, porque não é excludente. A doutrina espírita, ela é includente do saber, por isso a ciência. A gente fala assim, o tripé é filosofia, religião e ciência. Então, a ciência é uma inclusão.
Então, voltamos lá quando estamos falando da questão da justiça, estamos falando aqui do livro do Corrigir, nós estamos dizendo o seguinte: nós estamos aqui para corrigir quem? Que é a primeira questão que ele vai colocar aqui na leitura. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 822, ele fala de igualdade. E não fazer ao teu próximo aquilo que não quereis, faça a ti mesmo. A gente executa isso. É uma provocação que eu lhes faço, silenciosa, sabendo que nesse momento a participação da palavra é minha e todos os senhores senhores e senhoras são observadores, mas nós fazemos a provocação para que mentalmente possamos todos reagirmos de alguma forma. Uma palestra, eu costumo dizer, ou o encontro de pessoas e pensamentos com uma finalidade, que é o que dá o sentido dessa palestra espírita, não é o de cumprir uma liturgia, não é de ter processos de exposição. Nós estamos aqui, eu no meu lar e cada um dos senhores no escritório, no recesso do seu lar, em algum lugar, nos ouvindo agora. Não existe liturgia do processo. A questão está na troca. Então, nessa troca eu faço a provocação. Nós agimos assim. Quando estamos falando de justiça, a gente está agindo dessa maneira. Eu não estou falando da justiça que nós evocamos para nós. Porque existem dois tipos de justiça que normalmente nós evocamos. Nós temos filho e outros parentes na família da área jurídica, participamos muito próximo, o que a gente mais ouve é assim: as pessoas buscam a justiça para encontrar razão das suas buscas. Ela não busca a justiça para ter razão de justiça. Não, que a justiça seja feita para mim, comigo, na primeira pessoa, no íntimo do meu ego, no íntimo da minha vontade, no íntimo do meu querer, no íntimo da minha busca. Que seja feita a justiça para mim. A gente sempre joga o outro como um detrator e nós estamos aqui, de alguma forma, vitimizados. Olhamos para isso dessa maneira. Então, a primeira desconstrução é saber se estamos fazendo com o outro aquilo que gostaríamos fosse feito conosco. Não, eu estou buscando a justiça dos homens, que a questão 822 cria esse paralelo entre a justiça divina e a justiça dos homens, dando sagrar que a justiça dos homens ainda é um rascunho bastante trêmulo do que é a justiça divina, evidentemente. Somos absolutamente cheios de falhas aqui, tanto que a justiça tem que se corrigir. O tema é corrigir. A justiça vem nem sempre a tempo, nem sempre dentro de uma filosofia social a tempo, mas ela se corrige. A justiça divina não precisa se corrigir. Ela é permanente, ela é eterna. Basta pegar todos os seus mandatos e saber exatamente aonde você pode mudar alguma coisa. Se pegarmos os 10 mandamentos, buscando um pouquinho lá atrás, nesse movimento do cristianismo, ainda que antecede o cristianismo, e nós vamos pegar ali e vamos dizer assim: não matarás, não furtarás, não cobiçarás o que é do teu próximo, não irá criar falso testemunho, não mentirás, você não vai criar. E hoje em dia, assim, bastante direto e reto, muito difícil que qualquer um de nós consiga, mesmo durante o dia, desafiados que somos a todo momento, prosseguirmos com isso. Então, quando estamos falando de corrigenda, de corrigir, e o texto traz aqui, corrigir é o texto que é o item 19, né, do livro, ele diz aqui: toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, que é o sentido que nós, humanos, damos para o início da ação, a ação começa em pensamento, palavras e realizações, né? Alguns de nós gostam de ficar no pensamento e nas palavras, não põe a mão na massa. Não é uma acusação, é uma constatação que nós temos a oportunidade ainda, claro que não os senhores e senhoras, mas alguns irmãos, de nós percebermos que pensam, falam, mas não agem. Não existe o sentido das mãos na ação. Bom, então toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, há de vazar-se em amor, para que a vida se eleve. Só essa colocação aqui já daria um seminário, né? Porque eu vou me pegar com a palavra amor, né? E que a gente faça uso dela, porque o texto é rápido, que a gente faça uso dela antes de fazer o juízo de valor, que é exprimir a palavra. Você está exprimindo o juízo de valor de alguém ou de alguma situação, ou de um conjunto plural que você está, de alguma forma,
expressando, né? Quando você faz juízo de valor, você já se fez, como diz o termo, já se fez ajuizando o outro ou alguma situação. E a pergunta é, se ele está dizendo que é para nós usarmos amor, que amor que nós usamos? Essa é outra pergunta com a qual eu provoco todas as senhoras e senhores nesse momento, porque quais são as nossas experiências no sentido desse amor? Jesus, muito antes dele, claro, teve por aqui no nosso planeta um conjunto extraordinário de almas encarnadas falando e buscando fazer a humanidade alavancar-se de alguma forma positiva. Eu não estou falando de 200 mil anos como sapiens, nós nos formamos e ali entre 200 e 150 mil anos atrás, nós conseguimos trazer a consolidação da espécie sapiens, que é o que somos hoje. Não. Lá atrás, nós ainda ficamos em combate com os neandertals, que eram mais fortes fisicamente, mas não intelectualmente, e nós fomos processando um conjunto de crescimento. Muitos de nós, creio eu, por tudo que a doutrina nos traz, éramos os mesmos espíritos, ainda de forma bastante primitiva, experienciando um conjunto de situações para que, impregnados, pudéssemos evoluir. Então, quando ele está falando de amor, que tipo de amor? Não é aquele amor da época de lá, é claro que não. Um amor primitivo. Quem seria eu, Canrobert Bueno? Você com essa história de amor primitivo? Não, um amor atual. E o que é o amor atual que nós aprendemos? Talvez eu vou fazer uma configuração aqui muito pessoal. Eu diria a todos vocês, eu vou tirar os senhores e senhoras, porque já temos mais de 5, 10 minutos aqui de convívio, então eu vou me tornar um pouco mais íntimo de vocês. Para todos vocês, eu acho que posso dizer que a expressão de amor desvelado, daquele amor que nada pede em troca, daquele amor que é entregue de modo incondicional, do amor, da experiência de um amor que se sagra pelo outro e não por nós mesmos, é o amor materno. Eu entendo esse amor que o paterno nem passa perto. Ele se conjuga. Na verdade, a meu entender, eu sou pai, já sou avô, a gente se conjuga ao amor materno para, como paterno, na experiência da paternidade, nós aprendermos e nos melhorarmos. Todas as outras formas de amor passam ela pela atração física, pela atração de receber algo em troca, enfim, nós, de algum modo, exercemos um amor. Por isso que eu disse que só essa frase já dava um seminário, eu tenho tempo para falar de tudo. Só essa palavra já dava um sentido amplo, muito difícil, porque o sentido de amor que eu registro hoje nas minhas experiências pessoais, plurais, no meio de família, no meio social, no meio corporativo, sim, tem amor no meio corporativo. O que você vê e percebe é algo que é egoísta. Antes de qualquer coisa, me realiza para realizar depois o outro. Aí eu adoro a minha mulher, sou apaixonado pela minha mulher. É verdade, ela está nos assistindo, que ela ouça isso. Minha filha, meu filho, meu neto, enfim, sou apaixonado por um monte. Mas eu sempre quero algo em troca. Eu quero um retorno. Eu quero uma expressão. Eu quero um movimento que venha ao meu encontro, que não só eu os busque, mas que também seja buscado. Então, não foi esse o amor que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos, e que quando ele foi lá atrás na Torá e resgatou essa frase e melhorou e aperfeiçoou, trazendo ali o sentido especial para a humanidade, nós ainda não exercemos. Então, quando nós vamos expressar, eu não estou aqui falando, por exemplo, que um magistrado tenha o sentido de amor na hora de julgar. Ele se faz presente, deve estar julgando com isenção, deve estar julgando na letra da lei, no conjunto, sem transformismos, mas ele tem que, de alguma forma, ter empatia por aquilo ou por aquele que ele está julgando. A exemplo, como é que você vai criar uma sentença igual para 2 tipos de ladrões, né? Aquele que sabia que estava assaltando um banco, por exemplo, que planejou, que arquitetou, que se organizou,
que promoveu elementos, que promoveu, enfim, um conjunto de gêneros para poder realizar aquela ação, e aquele que, por absoluta fome, está presente no nosso código, aquele que, por absoluta fome, furta para poder, às vezes, nem prover a si, mas prover a um dos seus em casa, na família, que está miserável. Não estou justificando. Não pode haver justificativa. Furto é furto, claro que é. Não estamos aqui justificando, nem estou dizendo que esse magistrado tenha que usar de uma forma de amor, como nós estamos expressando, mas ele tem que ter empatia pelo próximo, ele tem que entender que ele é mais frágil, ele estava mais suscetível de sofrer essa queda. Aliás, todos nós podemos, de alguma forma, ao longo desse exemplo, sofrermos diversas quedas. Nós podemos nos fragilizar ao longo da nossa carreira terrena, nos criando uma série de falsos, né? Uma série de tropeços ao longo do tempo. Não estou dizendo que o magistrado tenha que usar de amor, mas ele tem que usar. Porque ele tem que entender as diferenças intelectuais, ele tem que entender a diferença moral. Ah, tem diferença moral? Tem, claro. Aquele que furtou por pura necessidade, não estou justificando e continuo, volto a dizer, tem que ser corrigido, não tem jeito, não tem que passar a mão na cabeça, não. Mas tem que entender que tem uma diferença. Assim é o Pai conosco. Quando nos entrega a oportunidade da vida, criados simples e ignorantes, singelos trazidos ao mundo, nós somos todos seres diferentes. Se eu for aqui na telinha do meu telefone, eu vou pegar o nome de cada um de vocês, nós somos singulares, somos indivíduos, cada um com uma história, com uma matriz pregressa a essa existência e criada e construída na presente existência com individualidade. Com individualidade. Quando eu falo que eu erro, eu não estou dizendo que somente eu erro, graças a Deus, senão eu me sentiria demasiadamente solitário. Mas eu sei que cada um de nós também se engana. Porque no meu conjunto, no tempo que eu já tenho percorrido de estrada, eu meio que vou fazer uma interferência nesse erro de corrigir esse adjetivar. Uma coisa é eu me enganar, porque são as tentativas e provas, e assim a ciência se desenvolve. Cansam de ter erro, de não ter um resultado positivo e tentam novamente, nós também. O problema do erro é quando nós começamos a nos locupletar, começamos a ter algum sentido de valor e de aquisição com esse erro para nos trazer algum tipo de contentamento, de realização, de prazer, em detrimento do outro. Aí que não pode. Aí é que está a pegada. Aí você está naquela, diz assim, por que eu sofro? Porque a felicidade não é desse mundo. Estamos num mundo de provas e expiações. Eu pergunto, Emmanuel estaria levando o mesmo sentido de todo esse texto na interpretação da questão 822 do Livro dos Espíritos, e que ele expande? Essa interpretação dele aqui é muito mais expansiva do que a própria questão que fica ali guardada. Mas ele traz uma coisa muito legal, porque ela provoca, abaixo da 822, você vai na 823, e você vê a igualdade dos homens perante o túmulo, que já é uma pegada muito boa para esse nosso momento, para nos corrigirmos e pensarmos. Minha esposa é aí de Petrópolis, então eu transitei muito pela cidade de Petrópolis, agora durante a pandemia ficamos um pouquinho mais ausentes, mas transitamos muito. Tem um cemitério de vocês aí que está ali, enterrados despojos da realeza que estava no Brasil. Então, ali o cemitério tem, da mesma forma que tem a casa, o palácio e tudo, tem ali os despojos colocados. Qual a diferença com aquele túmulo mais singelo que possa estar ali próximo? Nenhum. São todos iguais. Só existe a diferença de uma construção, que com o tempo se desintegra também, porque é material. Então, a correção nossa, ela está no sentido do que estamos aproveitando agora. Ele coloca um pouquinho mais lá na frente, inclusive, não martelarás indiscriminadamente a máquina cuja engrenagem se nega à função do julgamento, né? Porque a gente fica batendo no outro, batendo no próximo, e nós não. A gente usa a máxima, faz ao teu próximo aquilo que deseja para ti mesmo, mas na maioria das vezes está daqui para fora, porque daqui para dentro a gente se isenta. A gente martela muito o outro
Mundo corporativo, o pessoal diz assim, não, que o mundo corporativo, olha, eu nunca ouvi falar que havia legalmente, inclusive na lei dos homens, e eticamente, numa condição compliance, numa condição de estar em conformidade, de você me dizer que corporativamente você pode ter um tipo de comportamento diferente do comportamento que você tem na tua casa. Então você é um ator com vários personagens. Ah, é verdade, você usa muitas máscaras. E a gente martela, no mundo corporativo se martela o outro. Uma das formas de querer conseguir algumas coisas no mundo corporativo é a chamada inveja. Né? Inveja. A gente inveja a competência do outro. A gente inveja o que a competência do outro pôde prover a ele. E a gente quer aquilo sem entender que a gente não precisa destruir o outro. A gente é que tem que se melhorar. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que me qualificar mais, eu tenho que me adaptar mais. Estamos num mundo de plena qualificação. Eu não posso ficar aqui querendo revelar a minha idade, mas quando essa obra foi escrita, em 1959, eu já tinha mais de 1 ano e meio. E estou me qualificando até hoje, porque senão você fica. Todos nós, na verdade, estamos tendo uma experiência digital absurda, sendo necessária e convocando o nosso conhecimento, o nosso desprendimento para melhor. Nós estamos nos corrigindo da passividade do passado para um proativismo intenso da necessidade de nos colocarmos hoje. Então, quando ele está dizendo não martelará, você não martela o outro. Você tem que se qualificar, você tem que arrumar a engrenagem. Tá errado? Tá errado. Então tá bom. Então peraí. O que tá bom e o que pode ser melhorado? Não. O que é bom e o que deve ser melhorado. Não é pode, deve ser melhorado. É um imperativo. Agora, quando você diz deve para o outro, tem que entender que deve para si mesmo. A correlação da corrigenda, do corretivo, que nós façamos. Nós não podemos só ter o verbo, nós temos que ter a consequência do verbo, que é a ação. Existem muitos doutos, inclusive na doutrina espírita, falando demasiadamente sobre vários assuntos com uma amplitude de cátedra extraordinária. Mas será que a gente olha para aquele irmão que está embaixo da marquise, fazendo daquela marquise o seu teto? Que nós chamamos, qualificamos tecnicamente como moradores em situação de rua? Será que nós olhamos com... Eu tive a oportunidade, infelizmente, em fevereiro, estar aí próximo de vocês por conta de outro grupo que participo, levando o socorro necessário a mais de 200 famílias. Fiquei em frente àquele morro que caiu todo, enfim, despencou. E vi naquele momento um exercício extraordinário naquela igreja azul que fica ali na frente, esqueci o nome, por favor, me perdoem a falta de memória para tantas coisas, mas eu fiquei naquela igreja que você olhava aquela devastação que havia descido ali. E as pessoas, muitos que estavam lá, acolhidos ali dentro numa escola que havia logo mais embaixo. E nós estivemos ali levando um socorro material, uma audição fraterna para aquele momento, e foi extraordinário. Naquele templo que é levantado para a Igreja Católica, haviam padres, pastores evangélicos, um budista, e nós espíritas atuando conjuntamente, fraternamente. É um exercício que só acontece na dor extrema, porque na maior parte do tempo nós nos recolhemos aos nossos castelos e nos encastelamos dentro dos nossos valores pessoais, sociais, corporativos, religiosos, familiares, e nos fechamos e martelamos o outro. Ele tem um momento aqui do texto, eu não vou ler o texto todo, porque os senhores têm acesso a isso, não há necessidade de eu encher o tempo aqui. Nós ainda temos aqui 25 minutos para tratarmos. Eu, como falador que sou, vou continuar aqui buscando em torno desse texto as reflexões para lhes provocar. Eu não estou dizendo que o que eu estou dizendo é uma verdade, não estou cometendo essa injúria, mas estou dizendo que estou aqui
para a gente poder, se vocês pudessem buscar lá o texto 19, depois desse encontro nosso, nessa primeira oportunidade, como nos foi concedida, pelo que somos gratos, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou provocando vocês, e que é exatamente nesse momento. Corrigir, já no finalzinho, tá, gente? Corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição com bondade e entendimento, tantas vezes quantas fizerem necessários. Lembra? Perdoar 70 vezes. Estão lembrados? Alguém já leu aqui o Evangelho? Com certeza leram. Pegaram essa passagem. Então, a corrigenda, poxa, mas eu vou ter que ter paciência, porque ele falou em corrigir, que é ensinar, ensinar com paciência. Será que ele tem paciência? Não, não tem. Bem, como é que você está falando de paciência? Estou seguindo Emmanuel, que fez o texto. Mas aonde que você está seguindo Emmanuel, que fez o texto? Não, estou seguindo nesse texto. Mas então você está seguindo aonde? Estou seguindo quando Emmanuel diz. Duas coisas que eu acho que fundamentam e me marcam profundamente o meu dia a dia. Pessoalmente, estou falando. Primeiro, o tamanho da ofensa, o tamanho daquilo que a gente julga a ofensa, para não sair julgando com a palavra, o tamanho da ofensa é o tamanho do orgulho. Então, muito cuidado antes de proferir as suas sentenças mentais, os seus juízos de valores, as suas possíveis buscas de uma retratação, seja ela grave ou singela. Mas pense que o tamanho da ofensa é o tamanho do orgulho. É mais ou menos se nós estivéssemos pegando aquela condição do que eu falei, daquele que assalta uma instituição financeira, planeja, arquiteta, promove, pensa, tem a intenção, e daquele que furta pela necessidade. São os dois agindo em crime. Os dois a lei alcança. Deve ser alcançado e a sociedade tem que apresentar sua representação de salvaguarda para isso. Mas não podem ser iguais. Da mesma forma, somos nós. A quem mais foi dado, mais será exigido, cobrado, pedido. Não é isso? Estou trazendo para o nosso linguajar de agora. Então, nós aqui, espíritas, que já transitamos pelo Livro dos Espíritos, que já transitamos também pelo Evangelho, porque isso é primário, todos nós já devemos ter transitado. Ah, mas eu estou chegando na doutrina agora. Pega o Livro dos Espíritos e começa a ler. Vai lá, a primeira questão, entre a primeira e a última, você vai ter um aprendizado extraordinário. A primeira é que você começa a mudar toda a sua cabeça, porque você passou a vida inteira pensando em quem era Deus. E ele muda a contextualização quando, pela questão primeira, ele pergunta o que é Deus. Na forma muito mais ampla, muito mais universal, muito mais infinita, do multiverso, de todo o conjunto, que a ciência hoje vem descobrindo e que nós temos ainda muito que buscar. Através da ciência, através da própria filosofia e do avanço do que a religião se adequa e se adapta. Porque lá na Gênesis, é só buscar no capítulo 1, item 55, lá no último parágrafo do texto, Kardec diz: a doutrina espírita jamais estará ultrapassada, pois se a ciência der prova de avanço, ela assim se adequará. Está lá, não fui eu que estou falando, não. Entre o primeiro livro da codificação e o seu último livro, na Gênese, ele está colocando, 11 anos depois. Ele está colocando lá no primeiro, é só buscarem aí, quem tiver curiosidade, capítulo 1, item 55, da primeira parte ali. Então, é uma adequação constante, completa. Então, quando ele está colocando aqui, corrigir é uma questão de exercício, vou fazer a segunda parte. Eu tinha dito que Emmanuel falou duas. Eu falei tamanho do orgulho, tamanho da ofensa é o tamanho do orgulho. A segunda é disciplina, disciplina e disciplina. Para só, então, adquirirmos, quem sabe, cada um a seu tempo, a seu turno, a espontaneidade. Então, eu não sou espontâneo em ensinar, eu não sou espontâneo em... Perdoar, eu não vou dizer. Perdoar é um tipo de sentimento, não é esquecer. Esquecer é problema de memória mesmo, tá? Ah, esquece a ofensa. Não, você não esquece. Porque se você está esquecendo, ou você está com problema de memória, ou aquela ofensa não foi para você. Porque se ela te atingiu, se ela teve um objetivo, e uma das coisas das quais nós estamos sujeitos à matéria é que para o espírito que somos, nós somos espíritos.
investidos de um corpo e não temos um corpo investido de uma alma. São coisas diferentes. Tornamos-nos alma na condição pedagógica de Kardec, que é a condição do espírito quando encarnado. Então, nós estamos aqui nessa condição para o exercício. Ninguém está perguntando, é como o homem de bem, está lá também no capítulo da obra de Kardec, vai perguntar quem é o homem de bem. E como é que você vai ser o homem de bem? Aquele que vai conseguir domar as suas más tendências. Você não as extingue, você não as elimina, porque nós não temos esse predicado moral, intelectual, ético, de valor para fazê-lo ainda. Não, você está me agredindo. Vou falar com a Rose não vai mais trazer o Canrobert aqui para conversar com a gente, porque eu estou me sentindo atingido. Ele está dizendo que nós não temos ainda a competência moral, ética, de entendermos as coisas como deveriam ser. Né? É só lembrar da primeira parte, quando eu falei que o tamanho da ofensa é o tamanho do orgulho. É só por aí. Então, aí uma outra questão, é uma pegadinha que eu deixo quando eu faço essas afirmativas. Eu meio que generalizo, claro que todos nós aqui já não fazemos o mal, como está lá na questão 975 do Livro dos Espíritos, os espíritos sofrem ao verem a realeza daqueles que realizaram o bem, de como eles, assim, sim, sofrem pela realização dos espíritos bons, sofrem pelo mal que deram causa, sofrem pelo mal pelo qual se consorciaram, sofrem por todo o mal que nutriram, sofrem pelo mal que fecharam as vistas ao verem, mas aí entramos nós, espíritas. A gente já não faz mais nada disso. A gente não tem inveja, a gente não sofre por causar mal, porque a gente não faz mal, faz nada disso. Mas lá no finalzinho da questão 975 também é uma pegada, deixa a gente, quando a gente acha que está saindo, puf, cai. Lá no finalzinho da questão 975, o espírito sofre pelo bem que deixou de fazer, e ali o mal se instalou. Então, possamos pensar um pouco nisso. Vamos pensar um pouco nisso. Nesse exercício aqui da corrigenda de ensinar e repetir a lição com bondade, é o nosso exercício. Nós não temos a espontaneidade, mas vamos exercitando. Porque é o momento em que revertemos a situação e vamos olhar quanto queremos de bondade para nós, quanto queremos de atenção e compreensão para as nossas falhas. Porque temos falhas. Temos falhas. Se tivéssemos aqui numa tribuna aberta e eu pudesse conversar diretamente com todos os senhores, se fosse um seminário, uma troca, enfim, eu lhes perguntaria, quem de vocês poderia levantar a mão e dizer, eu nunca falhei, eu não tenho falhas? Eu tenho certeza, a priori, garantindo aí a nossa capacidade intelectual e a nossa capacidade de mediação que temos pela nossa inteligência comum de todos os presentes, ninguém o faria. A gente falha por não ter reconhecido uma falha, porque tem que ser chamado a atenção por alguém, absolvido. Nós temos a oportunidade de ter um programa na Rádio Rio de Janeiro ao sábado às 11 horas da manhã. Constantemente, a gente recebe no chat lá um monte de observações. Às vezes a gente fala assim, pô, você não comentou. Eu comento as coisas, os elogios, mas eu não estou comentando aqui as críticas. Algumas eu comento, outras não. Por quê? Porque, primeiramente, não cabe no programa, que é um programa para levantar o astral. A segunda, é porque eu vou usar aquilo como um elemento importante para me corrigir imediatamente para a próxima apresentação do próximo sábado, se houver fundamento. Vamos analisar. Mas você está falando de julgar, então quando você analisa, essa é uma pegada boa. Nós temos que ser analíticos. Quando a gente diz não julgue o teu próximo, é para você não sentenciar. Agora, você tem que ser analítico. Como é que você não vai analisar uma situação? Você não vai analisar as pessoas com as quais você se confraterniza, as pessoas com as quais você trabalha? Você não vai analisar os teus familiares, dos mais próximos aos mais distantes? Você não vai analisar o teu meio social, os teus vizinhos? Tem que analisar. Você tem que ser uma pessoa consciente, presente, mas não a título de fazer uma análise que seja pejorativa, no sentido de tornar difícil a vida dos outros. E fulano isso, fulano aquilo, ciclana isso, ciclano aquilo. Não, você vai analisar.
aquela pessoa tem um comportamento, ou tem um desvio de comportamento que não me cabe. Você vai lá criticar? Não necessariamente, você simplesmente faz o que é de melhor, você se afasta. Muitos de nós podemos, muitas das vezes, apagar um incêndio, um início de incêndio. Eu já tive essas oportunidades. Lançar a mão de um extintor ou de um carrinho de extintor, ou lançar a mão de uma... Já tive na minha carreira, inclusive treinamento, porque como tem formação de pilotos também e outras formações, eu tive que fazer esse treinamento. Você pode. Mas quando é uma coisa pequena, porque quando é uma coisa grande, você tem que fazer o quê? Lançar a mão de chamar os bombeiros. Essa é a tua missão. Você chama os bombeiros, que são os especialistas, para fazer frente àquela ação. Porque se você for ao encontro daquele fogo, duas coisas: não vai ter competência para debelá-lo e vai se machucar. Pode ser diretamente pela própria questão do fogo te queimando, pode ser pela inalação da fumaça, pode ser pela intermação que possa te causar um mal-estar circulatório. São muitas as questões. Então a gente tem que perceber onde estamos, como somos e que agentes somos. Né? Ele prossegue. Lembre-te que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações no topo do monte, antes de ministrar a verdade à mente dos ouvintes sequiosos de luz, ao reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes, compassivo, um pedaço de pão. Essa está naquela. Por que eu sofro nesse mundo? Vai lá no capítulo 5 do Evangelho, das aflições. E a gente vai aprender que o sofrimento é o melhor remédio nesse momento para despertar nós que somos espíritos ainda endurecidos. Senão, eu não sou um espírito endurecido, eu sou cristão, mas ainda somos endurecidos. Vivemos muito ainda pelo objeto da nossa realização. Lembra quando falamos do amor? A gente não sente aquele amor de desprendimento. E lembre-se que eu falei disso do exemplo mais próximo, daquela que é co-criadora com o pai, que é a mãe, a maternidade. Ou daquela que, sem dar o seu ventre como berço daquele que vem ao mundo, para ganhar o singelo corpo, que vai ser a oficina de retificação, o laboratório de experiência, a escola de ensinamento, o hospital para o tratamento, mas que, sobretudo, vai ser o modelo e modo pelo qual o espírito vai poder se pronunciar, ela, mãe. Muitas daquelas que não serviram do seu ventre, mas serviram-se do amor. Olha que essa é uma pegada mais forte. Porque você trazer no ventre 9 meses cria um laço extraordinário. Mas eu fico imaginando daquelas que vêm nos dar o exemplo de, sem poder ter a realização da maternidade biológica, fazem a maternidade do amor. Constroem em seu íntimo a relação de amor que nós, em nossa grande maioria, nem começamos a aprender. Designam-se maternamente responsáveis como de uma zeladoria de plena consciência, de pleno amor, em trazer almas outras que ficaram abandonadas ao longo da sua inicial jornada. Que amor extraordinário, que prova de entregar o pão àquele que é sequioso de fome do corpo. Aqueles que estão sobre as marquises como se fossem telhados. Aqueles que estão em moradias difíceis. Aqueles que estão, nesse momento, desempregados, sem alento, buscando uma situação. A todos que sofrem. E a essas que dão o seu exemplo de um amor incondicional, porque é um exemplo incondicional. É um exemplo incondicional. E hoje nós temos a coisa maior ainda, vamos me permitir. Não é só mais a mulher. Existe o conjunto de seres que, por um amor reconhecido, se unem e trazem para o seu convívio 1, 2, 3 crianças, 3 almas precisando de ajuda, precisando de amparo, precisando de amor, precisando de cuidado. Sejam eles
Homens, sejam eles mulheres, que se uniram por uma relação de amor e que trazem para o seio de suas famílias, daquela formação familiar, hoje já reconhecido pela justiça e há muito já reconhecido pela divindade, a relação. Eu não estou falando dessas expressões, desculpem, fajutas que estão aí de expressão. Não, eu estou falando de amor verdadeiro e que vão buscar filhos para si. Esse é aquele que repara e dá o pão primeiro antes de dar a instrução moral. Porque nós somos muito capazes de dar instruções morais, até éticas. É uma matéria que eu gosto de falar muito, sobre ética. E o exemplo, né? Onde está o nosso exemplo? Aonde está o ensinar, o corrigir com bondade? Porque é corrigir se corrigindo. É fazer fazendo para si também. Lembre-se, Jesus nos trouxe a máxima da caridade, Paulo fala da caridade. Serei como um símbolo, mas não terei, mesmo que falando todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, nada serei, nada farei, se eu não tiver a caridade em mim. É naquele momento. Ele retine como símbolo, como bronze, como o sino, na verdade, que é o exemplo que ele dá, mas só faz barulho, não dá exemplo. Ele fala todas as línguas, ele é douto, ele é repleto de cultura, mas ele nada faz se ele não for caridoso. O corrigir-se é perceber o outro em si mesmo e ter essa empatia, essa busca pelo outro. É um exercício, não é fácil, ele não é natural ainda em nós. Nós nos agregamos, somos gregários há pouco mais de 12, 13, 15 mil anos, vamos lá pelo tempo que cada um do segmento da ciência busca, nós nos formamos como tribos, passamos a domesticar terra e domesticar os animais. O fogo já são 300 mil anos, mas nós estávamos ali buscando, 30 mil anos, nós já estávamos buscando uma realização, mas o que de fato nos une é a nossa necessidade gregária de sobrevivência ainda. Ela não é de um despreendimento máximo. Então, aonde nós estamos colocando as nossas prioridades para nos corrigirmos? Corrigindo o outro, sem fazer a modificação em si mesmo? Entendendo que nós estamos num mundo de provas e expiações, claro, em curso de uma melhora, em curso para uma regeneração. Regeneração. Opa, essa pegada me diz alguma coisa. Gente, na minha visão, singela visão, o mundo não se regenera. Como o mundo não passou de primitivo para provas e expiações, não fôssemos nós espíritos com todas as provações, com todas as experiências, com todos os nossos acertos, muitos acertos, positivamente acertos, porque senão não haveria evolução. Se ficarmos só calçando no pecado, no negócio, isso eu sempre gosto de falar. Lembremos-nos que o Evangelho foi trazido pelos espíritos da época que haviam vivido já décadas, milênios de cristianismo católico. Então tem o peso da palavra pecado, do resgate, de uma indulgência. Mas foi lá, hoje nós temos uma formação de uma literatura já trazida por Chico e por tantos outros, Divaldo, através de tantos espíritos extraordinariamente apropriados para o momento, que já são espíritos espíritas. Então já temos essa doutrina enraizada nos espíritos que já nos atendem e em nós que estamos nos transformando em espírita. E o máximo de tudo isso é caridade. Você deve avaliar. Não precisa fazer juízo de valor, mas deve avaliar o meio. Você é responsável por avaliar o outro e as coisas, sinceramente. Não dá para dizer, como Baltazar disse, a aceitação não é passiva, ela é ativa. A humildade é a capacidade de realizarmos entendendo o maior ou termos humildade para calar e nos expressarmos somente no momento adequado. Baltazar falou, foi na mensagem inicial. A nossa resignação está na mesma razão da nossa resiliência. São conexas. É a capacidade de estendermos e voltarmos à posição original. De nos sacrificarmos em prol de nós mesmos, dos nossos próximos, que é muito natural e tem um valor extraordinário, mas de todo aquele que não conhecemos e que nos cruze o caminho em busca de socorro.
É assim que vamos nos corrigir, deixando a roupagem do homem velho para trás e tentando repor uma roupagem nova. Exige trabalho, exige renúncia. É aquilo que eu vi na expressão, foi esse final de semana, até troquei com minha esposa. Quer fazer a mudança? Tem que contratar o frete, vai gastar para fazer a mudança. Eu achei ótimo aquilo. Você quer fazer a mudança? Contrata um frete, e esse frete sai caro. Ele exige muito de nós, exige renúncia, exige que para você mudar você tenha que bagunçar toda a tua casa, desconstruir tudo que estava arrumadinho, de tudo que parecia certinho, daquele castelo de princesa que achávamos que deveriam. Alguns buscam esse ideal do castelo de princesa, né? Tem até a passagem de Jesus, mas eu não vou fazer nenhuma conotação, porque não é para tornar isso desagradável, mas os túmulos caiados, né, que são brancos por fora, podres por dentro. Para nós fazermos a nossa mudança, vamos sacudir, vamos nos sacudir. Pegar esse homem velho, envelhecido, homens e mulheres, é claro, eu estou falando no gênero, no ser humano na representatividade da palavra homem, que não exclui mulher, que não é excludente, é uma forma sem narrativas confusas e mesquinhas. É o homem na expressão da representatividade. Se quiserem, eu falo de todas as mulheres, porque são a representatividade da maternidade no mundo e de quem traz vida ao mundo. Também posso fazê-lo e faço-o com uma alegria impressionante. Mas o que eu quero realmente fazer é provocar vocês. Vamos fazer a nossa mudança? Vamos fazer? Eu vou contratar meu frete, eu preciso contratar meu frete. Estou convocando vocês, convidando vocês. Contratam frete para fazer a mudança. Vai custar alguma coisa. Foi o Andrei Moreira que colocou na rede dele, no Instagram, e eu peguei essa. Não sei se é de autoria dele, se ele também copiou. Eu não estou me importando com a autoria, eu estou me importando com o conteúdo. Eu estou me importando com aquilo que o Dalai Lama falou. Nossa, mas o Dalai não é espírita, mas é um espírito e reencarnacionista. É um modelo deles que saibamos respeitar. Ele diz que a melhor religião é aquela que ajuda o homem a se modificar. Se essa é a doutrina espírita que está nos provocando e nos promovendo essa mescla íntima que nos sacode e nos incomoda, bora mudar. Vamos lá fazer a mudança, contratar um frete. A todos vocês que nos deram a oportunidade da reflexão e da expressão de nosso pensamento. À casa, pelo convite gracioso, confiante, porque não nos conhecia, de nos permitir e nos franquear a palavra, somos muito gratos. Agradecemos a oportunidade da expressão de estarmos como servidores mínimos, pequenos, dessa espiritualidade, sim, eles, os gerentes desse maior símbolo que temos de modelo e guia da humanidade, Jesus. Ele que nos trouxe e nos aproximou do Pai, que não é nada dessa figura humana que nós pensamos, mas ele é muito maior. Ele é de um amor e de uma justiça incondicional na sua lei divina, que é base para todo o nosso crescimento, nosso agradecimento e que possamos ter no rumo do nosso caminhar, todos os dias, a busca de olharmos essa bússola moral do nosso íntimo volvida para esse norte verdadeiro que é Jesus. Graças a Deus. Obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Cão Roberto as suas palavras, as suas reflexões, que possamos decidir realmente, né, promover a nossa mudança. A nossa mudança, pagar o frete e seguir em frente, na certeza de que tudo vai dar certo. Muito obrigado, meu amigo. Leve o nosso abraço a todos os companheiros e a todos vocês. Eu agradeço muito. E eu vou pedir para o nosso irmão Jorge fazer a nossa prece de agradecimento. Jorge, por favor. Senhor nosso Pai, nosso companheiro, amigo de todas as horas, só temos a agradecer, Senhor. Só temos a agradecer esse momento que nos foi brindado, de harmonia, de equilíbrio, fazendo com que tenhamos a serenidade, tenhamos a humildade de tentar fazer as mudanças, para que cresçamos, para que possamos evoluir, para que possamos ter condições de tratar os nossos semelhantes da mesma forma como gostaríamos de ser tratados. Esse é o ponto básico
é o ponto de honra e que nós temos que procurar alcançar. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos materializar todo esse nosso sentimento, todo esse nosso desejo e crescermos, evoluirmos, estarmos com a certeza de estar no caminho correto. Que tudo corra bem, tenhamos a serenidade necessária para o entendimento e assim crescermos. Muita paz, Senhor, muita luz e que tudo venha correr no modo tranquilo e sereno como nos é desejado. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, amigos, pela presença. E obrigado, Clã Robert, pelas suas palavras, pelas suas orientações. E vamos pensar bem sobre tudo isso, né? Um grande abraço a todos, meus irmãos. Não foram orientações, foram provocações. Eu ainda preciso ser muito orientado para poder orientar algum dia ainda, mas então, foram provocações. Sugestões e provocações. É isso. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigada. Esposa, que Deus abençoe a todos nós, abençoe os nossos lares e os nossos bons propósitos também. Boa noite, Exatamente. gente. Fiquem boa noite a todos. Senhor, muito obrigado. Abençoe a todos. E que Francisco Obrigado, os abrace com muito carinho. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser.